Ora, boa noite. Penso-me que agora está tudo melhor. Não sei o contato que tinha uma mensagenzinha qualquer. Não podiam ver, só agora nós vamos experimentar se está mais melhor. Então, nós vamos aqui os dois caminhos, dois destinos e uma só escolha. Após a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou pelo mundo. E com isso, todas as pessoas já nasceram com pecado. Então, nós ficamos separados por Deus, como diz em Romanos 3, do verso 23. Sabemos que Deus nos dá a livre vontade em nós sermos livres, em fazermos a escolha que nós queremos escolher. Mas nós também, ao mesmo tempo, sabemos que Deus nos ama e, pelo seu amor, Ele nos dá essa escolha própria. Mas nós também sabemos que o desejo de Deus que é em todos nós sermos salvos. E nisto nós recordamos e nós trazemos essa boa notícia. Nós vamos aqui e sabemos que há essa porta larga e a porta estreita. Está escrito em Mateus 7, do verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaçoso caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que nos leva à vida, e poucos ao encontram. Isto são palavras duras que nós podemos ver do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A porta estreita significa um novo nascimento. O novo nascimento do homem e da mulher, quando o homem e mulher aceita Jesus Cristo. Jesus é a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Nós podemos ver que a gente pode encontrar paz e amor com Deus. Para entrar na porta estreita é necessário nascer de novo, nascendo de água e de espírito. Existem dois nascimentos, sendo o nascimento natural, quando o homem nasce, e o nascimento espiritual. Nascer de novo é que quando o homem aceita Jesus. Nascer de água significa nascer da palavra de Deus, pois Jesus é a palavra de Deus. Em João 1:1, em Efésios 5:26, Jesus é a água que produz a vida para todos os que creem nele. E quem bebe dessa água jamais terá sede de justiça, como diz em João 4:14. Pois nós podemos aqui dizer que seria bom em ter uma caneta e um papel para escrever algumas notas para saberem os ensinos de onde é que vêm, porque eu vou dizendo os versos bíblicos onde nós encontramos estes ensinos, para que vós sabeis que os ensinos são verdadeiros, são os ensinos dos Evangelhos de Jesus Cristo. Ao entrar pela porta estreita, o homem torna-se filho de Deus, como diz em João 1, do verso 2. Enquanto não entramos na porta estreita, somos apenas criatura, criados por Deus. Caríssimos amigos, se está interessado em entrar, é simples. É simples. Como está escrito em Romanos 10, do verso 9 a 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. E novamente está em Romanos 10, versos 9 e 10. Para o homem ser salvo, basta apenas entregar a vida a Jesus. Nós sabemos que conhecemos o pecado e nós temos que se arrepender, crer e ter fé em Jesus Cristo. Nós temos que saber que Ele ressuscitou o terceiro dia, conforme está nas Escrituras.
Ele garante-nos a vida eterna e começa a viver maravilhosamente à vontade do Senhor e vivendo na sua palavra. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. O Senhor não faz a escolha entre pessoas. Deus oferece a mesma coisa para todos por igual, o mesmo amor, a mesma libertação. Portanto, nós estamos presentes em receber o que Deus nos quer dar, porque Deus quer dar a todos por igual. Porque muitas vezes nós pensamos que há uma pessoa que é mais especial do que a outra pessoa. Não, somos todos iguais para Deus. A única diferença que faz é a nossa resposta. Se nós respondemos a entrar pela porta estreita e seguir Jesus Cristo, ou então nós vamos pela porta larga e seguir o mundo, as nossas vontades, os nossos vícios, os nossos desejos. A porta larga significa o pecado, os prazeres mundanos, as fantasias que Satanás atenta para enganar o homem, fazendo com que a pessoa fique cega espiritualmente e perca a sua salvação. Isso é o trabalho, a missão do inimigo, do diabo. E muitas pessoas pensam que o diabo, que é uma pessoa vestida de vermelho, que é uma pessoa que tem cornos, uma pessoa que tem um gorfo muito grande, uma pessoa que tem isto, uma pessoa que tem aquilo, mas às vezes o inimigo na nossa vida é um amigo nosso, é um membro da nossa família, é alguém a quem nós não se podemos defender muito bem porque nós não queremos ofender a pessoa. Não é uma pessoa estranha, é uma pessoa que nós conhecemos, que o inimigo usa para nos engodar, para nos inquietar e para nos tornar distantes de Deus, se nós dermos ouvidos ao inimigo, se nós andarmos nesse caminho largo, nesses caminhos que por muitas vezes nós pensamos que é o caminho certo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, como diz em João capítulo 10, no verso 10. O ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. O inimigo entra na nossa vida para nos enganar, para nos roubar a salvação interna, a relação que nós devemos ter com Deus. E por causa disso é que muitas pessoas andam no caminho largo da fantasia, andam no caminho do jogo de bola, no caminho de isto e aquilo, e não têm tempo para Deus, não têm tempo para nada. Dois caminhos nós podemos imaginar que é uma forca de caminhos. E nós chegamos a essa forca de caminhos quando nós temos uma escolha a fazer. Jesus Cristo estava falando com 3 grupos de pessoas. Jesus estava falando com aquele grupo de pessoas que eram quentes, que eram pessoas que acreditavam no seu evangelho, pessoas que o queriam seguir, pessoas que amavam Deus sobre todas as coisas. Deus também diz que estava um grupo de pessoas que eram mornos. Nem acreditavam completamente, nem desacreditavam completamente. Essas pessoas estavam no fim do caminho, onde faz aquela forca de caminho para 2 caminhos. As pessoas estavam ali de roda, nem para uma banda nem para a outra. Não sabiam se iam escolher em seguir Jesus Cristo ou se iam seguir o mundo. E depois Jesus disse que estava o terceiro grupo de pessoas, que eram os frios. Então é o quente, o morno e o frio. Esse Jesus disse que era fácil. Esses que eram retirados completamente de lado. E depois Jesus disse àqueles que eram mornos: ao fim e ao cabo eu também vos vou mastigar e cuspi-los fora e lançá-los ao fogo. Jesus pôs as pessoas mornas, religiosas, com o grupo dos que não criam, não acreditavam em Deus. E Deus ficou com aqueles quentes. Deus está falando com aqueles que adoram a Deus, aqueles que querem seguir a Deus, aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Eu quero aprender mais sobre este Deus. Eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero conhecer este Pai Celeste.
E para isso nós temos que entrar pelo caminho estreito. O caminho estreito quer dizer que nós entramos sozinhos. Nós não entramos em grupo. Como Jesus disse, o que é que ele disse? Ele disse, o largo é aquele que muita gente entra, mas o apertado poucos o encontram. Chegar à porta do caminho estreito, do caminho de Deus, há um preço alto, porque nós temos que fazer uma escolha profunda em seguir Jesus Cristo. Nós temos que mudar completamente como nós vivíamos e como nós vamos viver. O homem velho morre e nasce uma nova criatura em Deus. Isso é que é o nascimento de novo. Isso é que é a escolha em nós entrar pela porta apertada. Ou então nós vamos pela porta do pecado, pela porta do mundo. Que nós podemos acreditar em qualquer coisa. Qualquer coisa nos convém, qualquer coisa calha bem, qualquer coisa para mim não faz diferença. Eu acredito nisto hoje, acredito naquilo amanhã, depois mudo, depois isso anda para trás e para diante, mas o caminho de Jesus Cristo é aquele caminho apertado e é aquele caminho certo para o céu. Já ouvi algumas pregações dizer que os dois caminhos nos levam ao céu. Não, os dois caminhos nos levam ao julgamento. Se nós vamos no caminho largo, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelas coisas que nós fizemos, pelas coisas que nós temos na nossa vida. Se a gente for para o caminho apertado, nós vamos pelos mandamentos de Deus. Se a gente reparar aqui no que Jesus disse, ele disse, entrai pela porta estreita. É um comando. É como um mandamento. É uma ordem. Ele não disse, vocês deviam entrar. Ele disse, não, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da morte. E muitos a encontram. Mas a porta estreita, poucos a encontrarão. Nós podemos ir por muitas igrejas para esta cidade fora. Nós podemos ir por muitas igrejas pela América fora. Nós podemos ir por muitas igrejas pelo mundo fora. Eu estou a ver que está gente na França, gente em Portugal, nos Açores, gente na Califórnia, gente no Canadá a ver este programa. Só por causa disso é que eu posso dizer, nós podemos ir por muitos países fora. E nós vamos encontrar muitos lugares chamados igreja que vão pregar que Deus quer amor, viver como nós queremos viver, nós queremos ser felizes. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas vocês vão encontrar poucos pregadores que vão pregar a verdade de Deus. Arrependimento, perdão, amor. Arrependimento, perdão, amor. Perdoar os nossos inimigos. Arrepender dos nossos pecados. E amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a nós mesmos. Isso é que é o Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós fazemos essa escolha em seguir por esse caminho apertado, custa caro. Eu digo-vos porque aconteceu comigo. Viver no caminho largo é muito fácil, às vezes destrói as nossas vidas, mas sair do caminho largo e entrar no caminho apertado sai dispendioso. Sai caro. Por causa disso é que Jesus disse, se amares o teu pai e a tua mãe, o teu irmão, a tua irmã, do que a mim, tu não és digno de mim. Quando nós escolhemos em seguir Jesus Cristo, nós perdemos amigos, nós perdemos pessoas de família, nós perdemos muitas coisas para seguir Jesus Cristo. A pessoa que sai do caminho largo para o caminho apertado para seguir Jesus Cristo, para muita gente é uma pessoa louca. Se nós falarmos no nascimento de novo, para muitas pessoas, outra coisa louca. Se a gente pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus verdadeira, muita gente religiosa vão pensar que é coisa louca. Mas vão aos lugares chamados igreja e eles testemunham que são um povo cristão. Não é pelos ensinos de Jesus Cristo. Todos pecamos. E então estamos todos afastados da presença e da glória de Deus. Somos todos pecadores e nós temos que confessar que somos pecadores. Nós temos que se entregar a Deus e nós temos que seguir os ensinos de Jesus Cristo para que a gente possa proclamar que é um cristão, que é um seguidor de Deus. Aquele que diz, não, nascer de novo não vale a pena, isto não vale a pena, não acredita no Evangelho de Jesus Cristo. É aquele caminho largo. Qualquer coisa calha, qualquer coisa serve. Olha, hoje fazes assim, amanhã fazes ali, amanhã a coisa depois
Vocês vejam a mudança e a mistura que está acontecendo no caminho largo. No caminho estreito é só uma verdade, é só um caminho. E diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos. Nós somos todos pecadores. Todos os homens precisam e querem a glória de Deus. Para sermos perdoados e livres do pecado, só existe uma única saída. É a entrada pela porta estreita, ou seja, aceitar Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós aceitamos Jesus Cristo por completo. Nós vamos seguir os seus ensinos, porque eu digo muitas vezes, você não fica pelos meus ensinos. Porque se eu não estiver pregando a palavra de Deus, a palavra da verdade, eu sou um falso profeta. Nós temos que pregar a verdade, ou então nós estamos pregando a mentira. Se nós estivermos num lugar largo, no caminho largo, nós podemos mudar muitas coisas, nós podemos ter muitas festas, nós podemos ter muitas fantasias. Mas não quer dizer que nós temos seguido o caminho de Deus, o caminho de Jesus Cristo. Qual é a importância? A importância é a nossa salvação. E nós vamos chegar a esse ponto mais tarde. Há um caminho que aos homens parece direito, mas a fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, verso 2. Provérbios 14, verso 2 diz: há muito caminho que aos homens, que às pessoas, parece que é direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Eu também quero vos dizer, quando nós falamos na morte, nós não estamos a falar na morte física. Porque todos nós vamos ter a morte física. Todos nós vamos sair do nosso corpo. Todos nós um dia vamos pegar no sono e abrir os nossos olhos e nós vamos nos encontrar na presença de Deus. E isto é para todos nós, tanto faz em nós acreditar como nós não acreditar em Deus. Um dia nós vamos ter um encontro com Deus. Um dia nós vamos dar contas a Deus. E nós vamos falar nessas contas mais tarde, porque a Bíblia nos ensina. Os ensinos de Jesus Cristo nos guia e nos ensina e nos mostra como é que nós podemos chegar ao céu. Podemos dizer que o caminho da porta larga é a morte. O homem sendo separado de Deus. O que o mundo oferece para os olhos do homem é só para enganar. Se o homem entrar nesse caminho, o fim é a morte. Nós podemos viver, muita gente está confundida, muita gente diz, mas esta pessoa bebe bem, aquela pessoa bebe bem, não vão à igreja, não acreditam em Deus. Tudo bem, a Bíblia não diz que a gente não pode viver sem Deus. Nós podemos viver sem Deus. Talvez não uma vida tão alegre, não uma vida de paz, não uma vida confortável como nós podemos viver com Deus, mas nós podemos viver sem Deus. A Bíblia diz que nós podemos viver sem Deus. Nós começamos a dizer que nós temos a escolha, a nossa vontade. Se nós temos a vontade de viver com Deus ou nós não temos a vontade de viver com Deus. Isso é a nossa escolha. Vocês vejam o amor que Deus tem por nós para nos criar e depois nos dar essa escolha. E ver que nós estamos todos perdidos. Todos nós perdidos pelo pecado. E Deus que desce do céu se encarnou em homem, pelo meio de Virgem Maria e se fez homem, para sofrer, para pagar pelos nossos pecados. Vocês vejam o amor que Deus tem por nós. E a vontade em que Ele tem para que todos nós tenhamos salvação eterna. Para que nós um dia estejamos no céu. Irmãos e irmãs, o céu nunca será igual sem ti. Quando tu fizeres a escolha em não seguires a palavra de Deus, os ensinos de Deus, e perder a tua salvação interna, nunca chegar ao céu. Imagina os membros da tua família que esperavam te ver no céu. O céu nunca é igual. Jesus Cristo veio, Ele desceu do céu, Ele sofreu na terra, Ele foi pregado na cruz, Ele derramou o seu sangue para pagar pela nossa dívida, para pagar pelos nossos pecados. E nós vamos ver ainda aqui, durante o serviço de hoje, o valor e o significado que esse sangue tem. Nós podemos ver.
Satanás tenta fazer com que o homem seja escravo do pecado. Por causa disso é que nós vivemos no pecado do mundo. Nós pecamos e pecamos e pecamos e continuamos a pecar e nós ficamos a ser escravos do pecado. É como uma mentira. Quando nós falamos uma mentira, nós queremos mentir para encobrir aquela mentira e nós vivemos numa mentira. Mas através da carne, quando nós vivemos na carne, dos olhos com soberba da vida, como diz em 1 João 2,16, como o homem nasce com a natureza pecadora, infelizmente muitas pessoas se entregam a fazer os desejos da carne, vivendo uma vida de escravidão do pecado, infelizmente vivendo uma vida em que Deus não se agrada e estão à beira da condenação. Isso é, quando nós deixamos a nossa carne, deixamos a nossa vida, o nosso mundo nos governar, e por muitas vezes nós podemos ver pessoas que dizem, eu não preciso de Deus, nós não precisamos fazer isto, não precisamos fazer aquilo. Irmãos e irmãs, se a gente não seguir o Evangelho de Jesus Cristo, se a gente não seguir a palavra de Deus, nós temos seguindo o que Paulo disse, esteira. Nós temos a seguir uma mistura. O que quer dizer com a mistura? Nós temos seguido uma coisa, hoje faz-se assim, amanhã faz-se assim, amanhã faz-se assim. Não, a gente temos uma mistura. Hoje a gente faz assim, amanhã a gente faz assim, depois de amanhã vai mudar para outra coisa. E a gente vê o mundo a mudar, a mudar, a mudar. Irmãos e irmãs, se a gente não tiver a corda de salvação, que é Jesus Cristo, nós podemos viver, nós podemos seguir nesse caminho largo, nós podemos brincar com muitas coisas, mas quando nós chegar ao fim do caminho, nós vamos encontrar Deus. E nenhum de nós somos bons suficientes, fazemos boas obras para chegar à presença de Deus Santo, nosso Pai eterno, e dar contas a Ele. Por causa disso é que Jesus disse, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nós podemos estar na estrada larga, no caminho largo, a gritar aleluia. Senhor, Senhor, eu acredito em Jesus Cristo. Não temos nada a ver com acreditar em Jesus Cristo. Em nós dizer que acreditar em Jesus Cristo e não praticar a sua palavra, os seus ensinos, viver como Ele nos pede, como Ele nos diz para viver, é a mesma coisa de não acreditar. As pessoas que dizem, eu acredito em Jesus Cristo, mas nós não praticamos a palavra de Deus, nós somos aquelas grupo, como eu disse há pouco tempo, pessoas mornas. O que é que Jesus disse às pessoas mornas? Vou mastigar e cuspir fora. Vocês vão junto às frias. Deus veio ao mundo para que todos nós tenhamos esta oportunidade, porque Deus nos ama por completo. E não está nada que tu tivesses feito na tua vida que Deus não possa perdoar e possas começar de novo. Eu sei, eu já passei, eu já vivi a vida religiosa, eu já vivi a vida na estrada larga. Mas uma nova criatura em Cristo, uma nova vida, um novo começo, é uma transformação que nem sequer pode ser comparada a nada. Quando nós escolhemos em seguir o nosso Mestre, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós confessamos com a nossa boca e quando nós acreditamos com o nosso coração que Ele ressuscitou dos mortos, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também nos vai fazer para nós, aqueles que têm Deus consigo. As obras da carne são manifestadas por adultério, por mentiras, impurezas, por idolatria, feitiçaria, tudo o que o mundo oferece. Mas isto não é as coisas por inveja e por outras coisas. As pessoas bebem as coisas do mundo e se esquecem das coisas de Deus, como nós podemos ver em Galatas 5, 19, 21. É importante vocês escreverem
o nome e os números dos versos que vocês podem ir para trás e ver para a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é que aumenta a nossa fé. Qual é a diferença? Uma pessoa perguntou-me outro dia, qual é a diferença de uma pessoa que diz que é cristã para uma pessoa que é cristã? A pessoa que é cristã está ligada ao elétrico. É como uma luz. A luz acende. A gente liga o elétrico, a luz acende. A pessoa que se faz cristã e não é cristã é a mesma luz, trabalha. A única maneira que não dá luz, não funciona, é porque não está ligada. E nós só podemos ligar a Deus pelo nome, pela nossa fé em Jesus Cristo. Há só um nome, que é Jesus Cristo. O pecado só traz destruição, um vazio que existe na vida do homem, não é preenchido com festas, bebidas ou com outros tipos de atitudes, não identificam após cometer esses erros. Novamente, voltam a ser vazios. Há muita gente que pensa que a bebida que é que vai aliviar tudo, vai curar tudo. Outros é isto, outros é aquilo. Há pessoas que estão bêbadas no cassino, perdem dinheiro no cassino, mas com aquela esperança que vão um dia ao cassino e vão acolher aquele dinheiro todo para trás e perdem mais dinheiro e mais dinheiro. Há pessoas que bebem e vão bebendo e bebendo e bebendo até o quê? Eles bebem. Um dia eles pensam que a vida vai melhorar. Eles se esquecem dos seus problemas por algum tempo. Mas depois da bebedeira passar, eles vão à realidade da vida e fica cada vez pior e pior. Nós podemos pensar que nós podemos salvar por nós próprios, mas a palavra de Deus diz que nenhum é bom o suficiente para se salvar. Nós todos precisamos de um Salvador. E eu estou aqui não é para dizer ou criticar ninguém, mas para dar-vos a oportunidade em conhecerem quem é este Deus que nós estamos falando. O Deus da Bíblia. Não o Deus escolhido pelo mundo. Não é o Deus desta religião, o Deus daquela religião, o Deus daquela religião. Eu estou a falar no Deus, aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou a lua e o sol, aquele que criou a terra e o mar, aquele que disse, haja luz e houve o dia. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor, o nosso Pai eterno, é um Pai amorável. É um Pai cheio de amor, misericórdia, de graça. É um Pai que faz o máximo de tudo para que todos os seus povos seja salvo. É um Pai tanto amoroso que dá-nos a escolher, para que a gente escolha, para que seja nós quem queiramos ir para Ele. Ele não vai esforçar ninguém, mas Ele quer que a gente escolha em ser, e nós é que temos que escolher isso. Com a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, mas através de Jesus, toda a humanidade pode receber o perdão pelo pecado e ser salvo. Boa nova, boa notícia. Como eu já disse, não faz diferença o que é que tens feito no passado. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Deus que é amoroso e Deus perdoa. Quando nós vamos em arrependimento para Deus, quando nós vamos, como aquele homem que foi em oração que nós falámos na semana passada, bater com a mão no peito e dizer, Senhor, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Hoje eu convido para ires à cruz. Para ires à cruz e para pedir perdão dos teus pecados. Dizer, Senhor, eu quero entrar nesse caminho, nessa porta estreita. Eu quero preencher um vazio que eu tenho na minha vida. Uma coisa que eu tenho, um vazio que eu nem sequer bem sei o que é, mas eu sei que tem falta de uma coisa. Todos nós temos um buraquinho dentro de nós. E é o modelo de Cristo. Só Cristo pode encher, só Cristo pode fazer isto. 1 Pedro 1:23, que nunca havendo pecado, morreu pelos pecados. Jesus, que veio ao mundo, ele nunca teve pecado, mas ele morreu pelos pecados. Os pecados de toda a humanidade. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, cancelando toda a obra do diabo e aniquilando todo o pecado da humanidade que nos
afastava de Deus. E agora, pela sua morte e pelo seu perdão, ele nos garanta a religação de novamente com Deus e nos garantindo a salvação eterna. Este mundo é para alguns anos, mas são poucos anos. Eu não sei se vocês já notaram. Eu já notei, quanto mais velho vou ficando, parece que mais depressa o tempo passa. Eu olho algumas vezes e penso pelos amigos, pelas pessoas da minha família que eu conhecia, que vivi e que já partiram. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu não sei se algum de vocês tem dúvida, mas eu não tenho dúvida nenhuma que um dia eu vou sair deste corpo humano. Eu sei que um dia eu vou me encontrar com o Pai do céu. Eu sei que eu não sou bom para entrar para o céu para mim próprio. Eu sei que eu preciso de um Salvador. E por isso há anos eu entreguei a minha vida a Cristo. Se eu fosse para dizer a vós que a vida a seguir a Jesus Cristo que era fácil, eu mentia. Não é fácil. Há um preço que nós pagamos para servir Jesus Cristo. Como eu já disse há pouco tempo, já falei por muitas vezes, nós perdemos amigos, nós perdemos pessoas da nossa família. Pessoas que nós pensávamos que as pessoas que iam ficar contentes, satisfeitas em ter um membro da sua família que se entregou a Cristo, em ter um membro da sua família que pregava a palavra de Deus e que não desmentia, que não mudava, podia ser comparada sempre à Bíblia Sagrada para prova que era a palavra de Deus verdadeira. Aos nossos olhos parece que a nossa família toda que ia ficar satisfeita, contente e talvez que ia nos suportar e nos acompanhar. Meus irmãos e irmãs, Deus é bondoso, Deus é grande, Deus é forte, mas se nós não escolher o caminho estreito, se nós seguir o caminho largo, o inimigo toma posse da nossa vida, da nossa mente, dos nossos pensamentos. O inimigo nos para em nós irmos para as pessoas de Deus, para a palavra de Deus, para seguir Jesus Cristo. O inimigo diz em voz silenciosa: tu não precisas de rezar, tu não precisas de Jesus Cristo, tu não precisas da Bíblia, tu não precisas disto, não precisas daquilo. Vai à tua religião. Segue a tua religião. E se não gostares da tua religião, muda-te de religião, vai para outra igreja. Se não gostares daquela igreja, vai para outra igreja. Irmãos e irmãs, o povo cristão não tem religião, o povo cristão tem uma igreja e a igreja de Jesus. Jesus é o cabeça, nós temos as ovelhas, nós temos os seguidores e por causa disso nós temos aqui uma imagem que eu quero mostrar. Foi oferecida aqui ao nosso lugar e eu tenho aqui, que é para mostrar, não sei se vocês podem ver, uma imagem muito conhecida que é Jesus e as ovelhas. Eu vos quero dizer, irmãos e irmãs, se pensas que és mais do que uma ovelha para Deus e que Deus não é o teu pastor, o inimigo já venceu. O inimigo já venceu. Mas nunca é tarde. E talvez você está ouvindo esta mensagem agora porque nunca é tarde para Deus. Deus está sempre preparado para nos receber. Deus está sempre preparado para que a gente vá para Ele de coração aberto, como serventes, como pecadores, confessar com a nossa boca, acreditar com o nosso coração, os nossos pecados ficam perdoados. Mas nós temos que mudar de vida. Nós não podemos ir para trás, viver a mesma vida. Nós temos que mudar de vida. Nós temos que viver uma vida nova. Uma vida em dobrar o joelho e rezar para quem diz mal de nós. Chorar, às vezes, sozinho no nosso quarto, pelas dores de alguém. Ultimamente, nós podemos ver, pela desgraça que há pelo mundo fora, estão muitas pessoas a rezar para que Deus pare. Para que Deus pare. Onde é que estavam essas pessoas antes? Eu estou a ver na televisão o presidente dos Estados Unidos, os governadores de vários estados, também estão a pedir oração. Foram as pessoas, não todos, mas muitas partes deles, do Congresso, o Senado, estão todos a dizer, nós temos que rezar, temos que oração. Eles rezam
antes das suas reuniões de manhã, vocês podem ver. As mesmas pessoas, escuta, as mesmas pessoas que votaram para que as nossas crianças, os nossos filhos, não tivessem oração na escola, mas fazem oração no Senado e no Congresso todos os dias. Eles dizem para a gente rezar a Deus. Mas eles querem que a gente reze a Deus para que a gente mude a ideia de Deus. Deus, eu quero que tu pares esta crise. Nós devemos rezar a Deus diferente. O povo cristão vai para Deus como pecador, em arrependimento. E nós vamos para Deus, Senhor, eu não entendo bem o que está passando por este mundo fora, mas eu sei que há uma razão. Senhor, pela força divina do Espírito Santo, faz para que o povo pare e volte e faça a tua vontade. É mais fácil para muitas vezes nós querer que Deus faça a nossa vontade do que a gente fazer a vontade dele. E por causa disso é que Jesus Cristo disse: muitos são os que vão pelo caminho largo, pela estrada larga. O que é que ele diz? As palavras certas. Está escrito em Mateus 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Entrar pela porta estreita é uma ordem que Jesus está dizendo. Se quiseres ir para o céu, se queres ser salvo, entra pela porta estreita. Isto é um mandamento de Deus. Porque larga é a porta e o espaçoso caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É quase mais fácil em nós ver e acreditar que entra mais pessoas para o inferno do que não vão para o céu. É triste. Por causa de tantos anos, de 2000 anos, o povo não aprendeu ainda a seguir esses passos. Nós temos uma Bíblia só, a Bíblia Sagrada. Nessa Bíblia Sagrada, pessoas escreveram quantidade de livros. Mudaram para a sua opinião, para a sua maneira, e muitas pessoas leem esses livros, em vez de vir à raiz da Bíblia Sagrada, estão a viver catecismos ou livros escritos por este e para aquele, costumes e tradições. Vocês vejam anúncios que estão acontecendo das suas igrejas, da sua religião, a mudança que está acontecendo, porque os homens mudam. Os homens mudam. Eu não estou aqui para convidar ninguém para me seguir, ninguém para seguir essas religiões. Eu estou aqui para vocês seguirem o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. E eu quero que Ele seja o teu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É necessário arrepender-se pelos nossos pecados, entregar a vida a Jesus para que haja o perdão, para que nós ficamos novamente ligados a Deus. E este povo, será, assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vós um caminho da vida e o caminho da morte. Em Jeremias 21, 8. Deus põe diante de nós dois caminhos, porque Deus quer que a gente escolha. São dois caminhos, o pai com dois filhos, dois que fizeram a casa na areia e a casa no rochedo. Há muitos dois e dois e dois. Mas Jesus, nós estamos a falar nos caminhos, Jesus coloca na nossa frente dois caminhos e nos dá a escolher qual é o caminho que nós queremos seguir. E hoje todos nós temos essa oportunidade em escolher o caminho que queremos seguir. Será o caminho de Jesus ou outro caminho? O ser humano tem a livre vontade para escolher em qual porta deseja entrar. O Senhor deixa bem claro o que entrar pela porta encontrará Jesus, que ama toda a humanidade. Ele não abre a mão a nenhum. Ele não escolhe nenhum. São todos escolhidos por si próprios. Pela porta estreita nós entramos um de cada vez. É estreita. Não tem lugar, espaço da gente levar bagagem, da gente entrar em rebanho. Porque eu não te posso levar a Deus, nem tu podes levar ninguém a Deus. É uma escolha pessoal, uma escolha própria. Uma escolha muito, muito importante. E é uma escolha própria, não de mais ninguém. A porta estreita leva o homem a uma vida liberta do pecado, garantindo a todos que entram por ela a salvação. Como diz em João 3,18. Tu hoje podes ter a tua salvação garantida. Garantida.
se fizeres como Jesus diz para fazer. A porta larga leva o homem a uma vida de escravidão ao pecado. Estando na porta larga, o final é a morte. Ou seja, ficará internamente separado de Deus. Mas quando nós tememos a Deus e quando nós reconhecemos essa parte valiosa, qual é a sua escolha? A vida ou a morte? Nós podemos e temos que escolher se nós queremos a vida ou a morte. Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte de ninguém, mas em todos aqueles que são descrentes, que se convertam para entrar no caminho da vida. Convertam-se para sair dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Se podes ter a salvação eterna, como diz Ezequiel 33:11. 2 caminhos, 2 destinos, uma escolha. Qual é a sua escolha? Vida ou morte? Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho. Ele está falando do caminho estreito. Eu sou a verdade, ele está falando no Evangelho. Eu sou a vida, ele está falando na vida eterna. Deus quer que as pessoas sejam salvas, mas ele não obriga ninguém a aceitar a salvação. Quando o dia do julgamento chegar, os maus serão destruídos, como diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Diz, mas aos céus e à terra, que agora existem então, sendo guardados pelas mesmas ordens de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Nós estamos a falar na maneira em que nós podemos ir pelo caminho largo até o fim da estrada, até o fim do caminho. Quando nós chegar a esse fim do caminho, nós vamos encontrar com Deus. Nós não podemos escapar o julgamento de Deus. Nós temos que um dia estar presentes na frente do Pai. E Ele vai fazer algumas perguntas. E se estiveres fiado nas tuas obras, na maneira em que viveste, nas tuas escolhas, se pensas que és bom o suficiente ou boa o suficiente para entrar no reino dos céus, escolhe o caminho largo. Se pensas que precisas de um Salvador, se te queres arrepender dos teus pecados, se queres chegar a Deus, o teu advogado Jesus Cristo, entra pelo caminho apertado. Irmãos e irmãs, nós temos uma escolha muito boa, porque Deus é aquele Deus amorável, Deus é aquele Deus que nos serve e nos segue de uma maneira que nós não podemos entender. Aquele amor verdadeiro, aquele amor fiel, aquele amor que Ele tem para nós. Porque Ele tem aquele amor tão grande, irmãos e irmãs, que Ele nos dá essa escolha tão grande que, por vezes, nem eu posso imaginar. Como é que um Deus me pode amar da maneira que eu vivia, da maneira que eu vivo, da maneira que eu sou um pecador? Mas para os olhos dele, eu sou o seu filho. Ele quer que tu sejas a sua filha e o filho. Ele quer que tu venhas para a família de Deus. Ele quer que tu recebas Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas se mas eu não penso que vale a pena. Isto está tudo na tua escolha. Se queres escolher em seguir Jesus Cristo ou seguir o caminho largo. Em João 3, do capítulo 3, no verso 16, diz assim: porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não há nada no mundo escrito, em parte nenhuma, que se possa confiar que há outra salvação a não ser em Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu voltarei para a semana. Eu quero agradecer em me ter escutado. Capaz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. E para que o Espírito Santo dê forças àqueles que não têm forças de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que o Espírito Santo abra os olhos dos cegos, que estão cegos espiritualmente, para que dê força
para que possam confessar que são pecadores e para que sigam esse caminho estreito, esse caminho da salvação. Até à próxima. Nosso Senhor os abençoe. Lázaro ouviu a sua voz, como aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me manda embora, me chama para fora, ressuscita-me. Mas que eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz, toda aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que sou, eu não me tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, agora, chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a toda que há em mim. Tu és o Filho de Deus, e quem há de estabelecer. Senhor, tu em mim, salva tua paz, e salvando para viver, começou a te mover.